Glória ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Enquanto você vai tomando o seu lugar, eu queria que você abrisse a Bíblia em Daniel 9. Aleluia. Quando eu recebi o desafio de falar hoje, o pastor estava falando comigo. Enquanto o pastor estava falando, veio uma palavra no meu coração. E veio algo tão forte que eu não consegui pensar em outra coisa. E eu sabia o que eu ia falar hoje. Eu sabia aquilo que o Senhor tinha para dizer hoje de manhã. Amados, eu não sei explicar muito bem, mas aquela palavra e aquele tema estava no meu coração. E eu não sabia nem como falar sobre aquilo ainda, mas aquele assunto estava dentro de mim para falar hoje aqui. E quando o pastor Vanderlei hoje estava aqui falando, eu falei assim, parece que o pastor estava comigo na preparação, e falando sobre o arrependimento ali, pela nação, pelos pecados da nação. E essa oração exemplifica o que nós vamos falar hoje, o que o Senhor colocou no meu coração hoje. Essa oração de Daniel, ela se assemelha muito a essa oração que nós fizemos agora. E eu creio que isso está no coração de Deus para esta manhã. Eu creio. E eu queria que nós lêssemos. Nós vamos fazer uma leitura, amados, desta oração de Daniel e uns versículos depois dessa oração de Daniel, que está no capítulo 9. Amém? Nós vamos ter esse tempo de leitura. Você pode abrir e ir acompanhando aí. Daniel 9 diz assim, a partir do versículo 1. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, quando me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza, orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que falaram em nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Se nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos rebeldes, não temos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste meio dos servos dos profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, recusando-se a te ouvir. As maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido amadas sobre nós, porque pecamos com ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, sendo-nos grande graça. Debaixo de todos serás se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés, dessa graça agiu, e assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando nossas maldades, obedecendo a tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tirá do povo de com poderosa, e que veste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu objeto de zombaria para todos que os rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações, as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Falidos por ser justos, por causa da tua grande misericórdia, Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores. Pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, o pecado de Israel, meu povo, e trazendo pedido ao Senhor, meu Deus, para o seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em ação, Gabriel, o homem que eu tinha visto na vida anterior, veio rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse,
Daniel agora vem para ele percepção. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. E ele começa então a descrever essa visão. Mas eu queria parar por aqui. E o que eu queria começar dizendo é que essa oração de Daniel, que nós lemos, ela termina com o que estava acontecendo aqui. Nesse versículo 20, a gente vê o que Daniel estava fazendo e o resultado desse tempo de oração. Então, ele estava falando e orando, confessando o seu pecado e o pecado de Israel, fazendo pedido ao Senhor em favor do seu santo monte. De repente vem Gabriel. O texto diz que Gabriel veio voando rapidamente para onde ele estava, naquela hora do sacrifício da tarde. E Gabriel é conhecido na Bíblia por ser um anjo poderoso que traz mensagens de Deus. Ele vem voando rapidamente e ele diz assim, olha, ele me instruiu e disse, Daniel, vim dar-lhe a percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Houve uma resposta. Então, uma oração que traz uma resposta. Traz uma resposta. Vem um anjo de Deus voando rapidamente, trazendo uma resposta. E além da resposta, vem uma palavra de afirmação. Ele diz assim, eu trouxe porque você é muito amada. E talvez você pense assim na sua vida de oração e fala assim, eu queria que a minha vida de oração terminasse exatamente assim. Terminar meu tempo de oração e de repente vem um anjo rápido, voando rápido. Esse anjo vem e diz assim, olha, eu trouxe a resposta do que você orando. Começou a orar, e não bastasse, o anjo vem e diz assim, eu trouxe porque você é muito amada. É isso que acontece quando você ora? É esse o desfecho do seu tempo de oração? Quando você ora a Deus, os céus se movimentam. Deus envia seus anjos. Que no mundo espiritual é assim que acontece. As respostas, as mudanças acontecem primeiro no mundo espiritual. Mas Daniel então tem essa oração bem sucedida, amados. Olha que coisa maravilhosa. Ele ora, vem o anjo, a resposta vem e ainda vem uma palavra de afirmação. Você é muito amado e é por isso que a resposta veio. E eu queria que nós víssemos o que tem. 4 coisas aqui. Vou parar um pouco mais na final e a palavra... O centro da mensagem talvez esteja nessa palavra final, mas eu queria falar 4 coisas que fazem desse momento de oração tão bem sucedido. Por que é que deu tão certo? Por que é que Deus mobiliza um anjo importante? A resposta vem. Uma resposta que mudaria a situação, que faria a mudança necessária naquela situação. E ainda uma palavra de aprovação, porque você é muito amado. Em primeiro lugar, amados, é a quem é feita a oração. Para quem estava sendo feita essa oração? Aquele com quem estamos falando importa mais do que aquilo que estamos dizendo ou do que nós mesmos. Com quem Daniel estava falando? E o principal motivo de sucesso de uma oração é aquele com quem falamos. Esses dias atrás, eu e Manuel estávamos olhando o YouTube, e daí tinha um youtuber anunciando que ele ia fazer a oração poderosa da noite. Eu olhei e falei assim, não, lá vem. A oração poderosa da noite. E daí eu imagino a pessoa lá, passando os rios, ela fala assim, opa, a oração poderosa da noite, essa é boa, então deixa eu clicar aqui, porque essa é poderosa, para dormir, né? Eu vou dormir melhor, é uma oração poderosa, uma hora dessa, vai bem, né? Mas eu conversando com o Manuel, falei assim, Manuel, tem um erro aí, tem um negócio errado. Eu vou aqui colocar o erro por algo que eu aprendi de alguém. Mas que você pega, você está com uma doença X, você liga para o médico, e você liga para o médico do outro lado prescreve o medicamento, e dá o diagnóstico certinho, você vai lá, compra o medicamento, fica bom, e quando tudo está bem, você vem e fala assim, uau, esse telefone é maravilhoso. Percebem o problema da oração forte? Eu brinco muito com isso. Eu falo assim, irmão, faz uma oração forte aí, mas pura cadeira, porque não é a oração forte que faz a diferença. É quem está do outro lado. É aquele a quem fazemos a oração. É um Deus que responde orações.
Ele é que importa. Né? Tem outras pessoas que dizem, não importa o nome de Deus. Deus eu chamo desse jeito, de outro jeito. E importa ter fé. Tem um problema do telefone. Não importa se é médico. Não. Amados, é a Deus que devemos orar. E é Ele que tem as respostas que precisamos. E não é correto, e não é adequado chamarmos de qualquer coisa. Pega uma pessoa importante que você conhece lá no gabinete do vereador e chama ele por um nome, que ele fala assim, olha, eu vim aqui falar, troca o nome. Vai dar certo, Damião, você que tem mais. Troca o nome. Chega no gabinete... Chega no gabinete do Lula e chama ele de Bolsonaro e vê se ele te responde. Oi, quem me dera. Mas eu não estou indo no mérito, mas o nome de Deus é sim importante. Por isso que Ele nos ensinou a orar, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é importante, quem Ele é, amados. Nós precisamos saber com quem estamos falando. Então, quem está ouvindo, quem estava ouvindo, Daniel sabia quem estava do lado. E, amados, às vezes as pessoas constroem ídolos e falam com esses ídolos. E ídolos pequenos, incapazes de ouvir, gastam tempo e a vida e não estão falando com Deus. Não estão falando com Deus. Mas quando Daniel vai falar, e você vê aqui nessa oração, Daniel, ele fala de Deus, logo no início ele fala assim, ó Senhor grande e temível, Deus grande, Deus temível, ele ora um Deus, ele conhecia quem ele estava falando, e ele fala, olha, o Senhor é grande e temível, ele fala sobre Deus, ele fala que Deus é grande, ele sabia assim, olha, o Senhor pode tudo, o Senhor pode mudar todas as situações. Mas o cenário dessa oração era um cenário em que estava todo mundo no exílio, todo mundo fora da sua terra, a terra toda destruída, o templo destruído, todo mundo longe da terra, todo mundo buscando outras coisas, ninguém voltado para Deus. E um homem lê a Bíblia e diz assim, opa, vai durar um tempo, vai passar essa época, e Deus vai restaurar o povo. Só que o povo está todo longe, todo longe. Mas um homem crê, e ele vai a Deus, e vai orar, e vai dizer, ó Deus grande e temível. Ele crê que Deus era capaz de mudar aquela situação. Nós viemos para a vigília, o pastor Vanderlei Cruzida, o comentário dele na vigília foi, eu passei ali e tinha um monte de jovens na balada, no bar. Eles deviam estar aqui buscando a Deus, eles estão lá. Era mais ou menos um cenário desses que nós vemos hoje. Onde estão? Onde está essa geração? Nossos vizinhos onde estão? Eles deveriam estar aqui. Mas quando Daniel ele olha para Deus e fala assim, o Senhor é grande. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é poderoso para. Ainda aquilo que você veja, não é a resposta ainda. Deus é capaz. Deus é grande. Ele olha Deus capaz e temível. Sabe, amados, às vezes a gente olha para Deus como se Deus fosse bonzinho. Deus não é bonzinho, amados. Deus é bom, mas Ele não é bonzinho. Há um perigo de olhar para Deus como um Deus que passa pano. Se você entende o que eu quero dizer. É um Deus que, no final, vai dar tudo certo. Vamos seguir, e tudo bem. Vamos seguir assim. Não vai acontecer nada. Daniel olha, ele sabe que Deus é grande e poderoso. E ele sabe que Ele é temível. Temível. Amado, do que você tem medo? Se você pudesse dizer numa palavra, o que vem à sua mente? O que mais você tem medo? O que inspira medo em você? Talvez, se você fizer um cálculo rápido, você vai dizer assim, olha, eu tenho medo de um certo tipo de político, eu tenho medo do crime organizado, eu tenho medo, talvez, do meu chefe, eu tenho medo do que o meu chefe possa fazer, eu tenho medo que dê algum acidente, aconteça alguma coisa. Do que você tem medo? Sabe do que você deveria ter medo em primeiro lugar? De Deus. Porque aquilo do que você tem medo, você se preocupa. Se você não tem medo de Deus, você não liga para o pecado. Você toca o barco. Tem muita gente por aí que não tem medo nenhum
de Deus. Eles não têm medo de Deus. Vai dar tudo certo, eles dizem. Eu vou seguir a vida como eu quero. Eu vou seguir com os meus pecados e está tudo bem. Eles não têm. Eles acham que Deus é o tal Deus bonzinho, que no final passa uma régua e está tudo certo. Daniel conhecia Deus e ele sabia que o mesmo Deus grande é um Deus temível. Temível, amados. E ele era assim no passado, ele continua assim. Um Deus grande e temível. Ele é bom, mas ele é um Deus grande e temível. E Daniel sabia disso. Ele conhecia Deus grande e temível. Amados, sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele estava preocupado com aquilo que Deus pensa e com aquilo que Deus fez e poderia fazer. Ele ainda nessa oração, ele fala mais algumas coisas sobre Deus. Porque ele fala que Deus é justo. 3 vezes. Na segunda ele diz assim: nosso Deus é justo em tudo o que faz. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim: jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Ele olha para Jerusalém, ele vê Jerusalém ruim. Talvez ele veja Jerusalém como a gente viu o Rio Grande agora, destruído, tudo. E ele ora e fala assim: jamais se fez isso. O Senhor não hesitou em trazer essa desgraça sobre nós. Eu não estou dizendo, eu não consigo afirmar que Deus fez isso que fez no Rio Grande do Sul. Eu não estou dizendo isso. Mas naquela condição, ele ora para Jerusalém. Ele dizia por que Jerusalém estava daquele jeito. E ele diz assim: o Senhor não hesitou em executar justiça. Pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Justo em tudo o que faz. Sabe, às vezes as coisas não estão dando certo, amados. E muitas vezes essa não dar certo é uma expressão da justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E muitas vezes Ele está executando sua justiça. E ainda bem, está tratando, nós lemos na nossa lição essa semana, o Pai que castiga aqueles que Ele ama. Se você não é castigado, olha, nós chegamos algumas conversas no grupo de comunhão, você está sendo castigado, porque se você não estiver, olha, você está mal. Se a sua vida é um cruzeiro e Deus não está ligando a mínima e você não está sendo castigado, que pena. Você tem um motivo bom para chorar. Agora, se você está sendo castigado, amados, o texto diz, afirmativamente, ele diz assim: Deus castiga todos os filhos. Você só vai ser castigado se você é filho. E se você vai ter a bênção de ser castigado e corrigido. Amém? Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque Deus me castiga. É uma expressão de bondade. Ele não abriu mão de mim. Ele continua me castigando, amados. Deus não é bonzinho. Ele me ama, é diferente. Ele é bom. Ele vai me castigar porque eu entro no prumo. Eu li ainda essa semana, tudo a ver, o salmo que ele vai dizer assim: depois que o Senhor me castigou, eu corrigi. Salmo 119. Eu mudei depois que o Senhor me castigou. Eu tomei jeito. Agora imagina se Deus nos está... Vai. Eu abri mão de você. Amado, esse é o pior cenário que o ser humano pode estar. Quando Deus diz assim: vai. Se você tem dificuldades, aceitem as dificuldades, como disciplina diz o texto. Olha que lindo. Aceita. Tem gente desperdiçando as dificuldades. Tem gente desperdiçando as difíceis, porque está desperdiçando. Ele não liga aquilo como bondade de Deus, como Deus manda atenção. Ele não liga, ele vai desperdiçar a dificuldade. Ele vai esconjurar e vai desaproveitar aquilo que Deus está dando. Uma chance dele abrir os olhos, voltar. Mas Daniel tinha clara a justiça de Deus. Mas Daniel ainda fala mais uma coisa sobre Deus, e eu quero seguir o próximo tópico. Ele diz assim: nosso Deus é misericordioso e perdoador. É o mesmo Deus, grande e temível, justo, misericordioso e perdoador. Está aqui a nossa chance. Daniel sabia, e ele fala isso no versículo 9: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, Ele é misericordioso e perdoador. E era a esse Deus que Daniel estava se dirigindo. Mas tem um segundo motivo porque essa oração é bem sucedida. Vamos para o segundo.
O segundo motivo é por quem é feita a oração. Quem faz a oração é importante. Né? É importante também. Quem ora é importante. Vou usar o mesmo exemplo. Se você chega no escritório de alguém importante, você bate na porta, a secretária abre, muito importante, e diz assim, você está aqui. Eu quero falar com fulano. Não, mas você não pode, não tem hora marcada aqui. Não dá. Você tem marcada, mas você não vai ser atendido, você não é importante o bastante. Não é assim que funciona. É assim, não é? Com pessoas importantes, fala que você tem que ter acesso. Tem que ter acesso à importante. E, amados, você tem que calcular alguém importante que você precisa pedir audiência. Nós falando de Deus. Deste Deus grande e temível. Então, quem fala, importa. A pessoa que fala também é importante. E Daniel? Daniel tinha uma história com Deus. Tinha um acesso. Daniel tinha moral. Daniel tinha uma história de oração. Ele era um homem que orava 3 vezes por dia. Ele não orava só de manhã, para o dia inteiro e tal. Não, ele orava de manhã, depois no meio, depois à noite, imagino eu. Mas ele orava 3 vezes por dia. Ele tinha uma história com Deus. E volta e meia, envolvido com jejum. Ele orava com jejum. Daniel era assim. Como está a sua vida de oração? Você ora de vez em quando, radicalmente? Como é a sua vida com Deus? Você é uma pessoa que caminha com Deus? Daniel caminhava com Deus. Daniel tinha uma história com Deus. E além do mais, ele tinha uma busca. Você vê na história de Daniel, ele tinha uma busca para ser uma pessoa diferente, uma pessoa com santidade, uma pessoa que se diferenciava dos outros. Você vê isso na biografia dele. Ele queria ser uma pessoa santa aos olhos de Deus. Ele se envolvia comida, não comia os mares do rei. Ele estava buscando aquele lugar diferencial da sua história. Ele é assim, ele buscava isso. Ele buscava essa santidade, como nós dizemos, buscava esse ser. Tem gente que delega isso aí, né? Não, deixa eu fazer aqui uma graça, eu vou pedir para fulano de tal, porque tal teve uma vida mais elevada aí. Currículo melhor, fala assim, olha, fala comigo, com o chefe, que eu preciso de uma graça aqui, porque... Mas Daniel tinha isso. Ainda tinha mais algo, Daniel. Além de ele ter essa questão da santidade pessoal, ele era um executivo. Ele era um executivo, mas ele não vivia para si mesmo. Ele vivia importado com os outros. Ele não vivia para ele e para a família dele. Ele era um executivo envolvido com os propósitos de Deus e do povo de Deus. Ele não parou a vida, não se fechou nele. Ele era envolvido com coisas de Deus. Percebe a história desse homem? Ele estava envolvido no grupo de comunhão. Ele faltava no grupo de comunhão. Quarta-feira, estava lá, ligava a câmera. Percebe? Tinha coisa para ajudar no departamento dos jovens e adolescentes. E ele estava lá. O que eu posso fazer? Esse era Daniel, envolvido no evangelismo, no louvor. O que para fazer? Né? Esse dia eu cheguei aqui, estava um irmão limpando o chão. Nas atividades de missões. Ele estava envolvido com as coisas de Deus. Você vê Daniel envolvido com o propósito de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Irmãos, alguns irmãos não estão aqui porque foram para o sítio. Nós precisamos orar por eles. Né? Alguns foram para participar, outros foram para ajudar, trabalhar. Estão lá. Não é para isso, para os outros. E nós os apoiamos, e glória a Deus por isso. Mas talvez, e aqui eu preciso dizer isso, né? Daniel tinha um histórico diante de Deus. Tem um texto em Jeremias, Jeremias 15, versículo 1, disse assim, Deus diz assim, diz porém, Senhor, Jeremias diz, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Acho muito interessante esse texto. Deus vira para Jeremias assim, nem vem. Você vai interceder para esse povo? Nem vem, porque nem fosse Moisés ou Samuel, eu não me inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim, saiam. Deus diz. É muito interessante que Deus ventila a possibilidade de 2 homens fazerem diferença. Fala assim, olha, Moisés e Samuel, homens com uma história, né? Mas Deus vai dizer assim, eu não vou. Eles não têm vida o bastante para me comover dessa situação. Amados, Daniel, apesar de ter essa história, ele percebe que nem a história dele era o bastante. No versículo 19 da oração, ele diz assim, olha, nós não te fazemos pedidos por causa de sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve,
vê e age. Perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de Ti. E amado, Daniel sabia que tinha credenciais para falar com Deus, apesar de ser um homem importante. E graças a Deus, que nós também, por mais que você tenha uma caminhada de oração e você importa a hora. Quando você entra de Deus, Deus sabe quem está chegando. Ele sabe quem vai interceder. Mas para nós, que cremos em Jesus, proveu algo. Ele diz assim, em verdade digo, que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Jesus fala isso. O meu Pai vai responder quando vocês pedirem em meu nome. Então nós temos uma chance. E talvez você estava aqui calculando, eu sou bem diferente de Daniel, eu sou bem diferente do Samuel, do Moisés. Jesus disse algo, ele falou assim, quando vocês forem ao Pai em meu nome, meu Pai vai responder. Então você tem uma chance. Você pode ir a Deus pelo histórico de Jesus. É por isso que nós dizemos nas orações, Pai, em nome de Jesus. Você vai representando. Você bate no escritório, a porta está aberta. Você entra diante de Deus da terra, grande e temível, e você diz, eu vim em nome de Jesus. E quando Deus vê esse relato, Ele fala, ok, você pode entrar, o que você tem a dizer, eu vou ouvir. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. É esse sacrifício que nos dá o acesso e a resposta. E os céus se movem, amados, por causa de Jesus. Mas importa quem ora. Importa quem ora. Nós oramos em nome de Jesus, né? Deus permitiu a Jesus, com um histórico perfeito. A palavra ainda diz, há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Há um só mediador, um só, que permite o acesso e a resposta, Jesus. Por isso que Deus diz naquele texto, olha, nem Moisés, nem Samuel trariam a resposta. As respostas que precisamos para essa cidade, para as nossas famílias, as respostas que nós precisamos para o nosso país, para a igreja, elas virão por causa de Jesus. Mas por causa de você orando em nome de Jesus. Essa combinação importa. Também importa quem você é. Você não vai sozinho, você vai em nome de Jesus, mas você importa. Amém, amados? Amém. Outra coisa aqui, a terceira coisa, vou ser breve aqui neste terceiro item. Outra coisa que faz essa oração bem-sucedida é a intensidade da oração. Nós vemos no início dessa oração, por isso voltei-me para o Senhor Deus a fim de buscá-lo, com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. A intensidade importa. E sabe, muitas vezes, nós fazemos orações daquela do tipo do almoço. Obrigado por essa comida, e me ajuda aí, eu vou ter uma reunião já, em nome de Jesus, amém. E pronto. Às vezes nossas orações entram nessa categoria da suavidade, e a gente não liga a necessidade que há com a intensidade do que está sendo orado. Quando foi a última vez que você se sentiu suplicando a Deus? Falou assim, Deus, está muito errado, está muito ruim, nós precisamos muito de uma ação do Senhor. Quando foi a última vez que você fez o máximo do jejum que você fez? O melhor dos que você já fez na vida, e mais um tanto. Quando foi a última vez que você caiu chorando diante de Deus e falou assim, Deus, muda isso, Deus. Porque essa oração foi feita nesse contexto. E boa parte dessa oração não tinha a ver com o Daniel, tinha a ver com outras pessoas. Mas ele sabia da gravidade do que estava acontecendo. E ele vai orar com intensidade. Nós precisamos de muita ajuda, amados. Precisamos de muita ajuda. Eu vejo às vezes assim, a gente tem momentos para isso, e temos tido momentos para isso, e nós precisamos de mais, eu creio, e a gente leva numa suavidade, com a quantidade que oramos,
a intensidade que nós oramos da súplica, tem uma desconexão. E talvez no seu coração você esteja fazendo um diagnóstico, tem alguma coisa errada aqui. Faz um tempo que eu não suplico diante de Deus. Faz um tempo que eu não me dobro chorando diante de Deus porque alguma coisa está errada. As coisas estão erradas, amados. Muitas coisas estão erradas em nós, na nossa vida pessoal, na família, nos arredores, mas às vezes perto da igreja, na cidade, tem muita coisa errada que precisa de oração e súplica de jejum. Será que Deus pode contar conosco? E a última coisa, eu queria passar a última coisa que faz dessa oração, uma oração tão bem sucedida. E eu creio que o Senhor me estava chamando a atenção para essa questão, que é o assunto dessa oração. O assunto dessa oração de Daniel move um anjo, traz uma resposta e traz uma tarja. Você é muito amado. O assunto importa também. Não estou dizendo a oração forte da noite, não é isso. Mas o assunto dessa oração, como o texto diz aqui, ele estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo. Trazendo o meu pedido ao Senhor em favor do seu santo monte. Daniel estava orando pelo seu pecado. E amados, se tem pecado, há uma necessidade de confissão e arrependimento. Nós precisamos chamar as coisas pelos nomes. Nós precisamos dizer aquilo que está errado a Deus e clamar a Deus. Deus, me perdoa, Deus. E sabe, queridos, às vezes o pecado pode não ser o pecado mais visível. E talvez você acorda de manhã e fala assim, ainda não fiz nada errado, então eu vou orar por outros assuntos, e você pula a questão do pecado. Talvez você passe uma temporada sem pedir a Deus, perdoa-me. Por que é isso? Quando Jesus ensinou a orar no Pai Nosso, a oração diária, é uma oração para ser feita todo dia, não é? Ele diz assim, perdoa-me. Perdoa, não é perdoa-me, ele diz, perdoa-nos. É no plural, mas na primeira pessoa do plural. Ele diz, perdoa-nos, ou seja, eu tenho pecado, que eu preciso ir a Deus pedir perdão. Por que isso não acontece? Por que a gente não sente necessidade às vezes disso? Amados, é porque nós não estamos enxergando. Nós não estamos vendo a distância da nossa vida com aquilo que Deus quer de nós. A nossa vida interior, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos priorizando. Não estamos gastando o nosso tempo para nós mesmos, sem ter a ver com a vontade de Deus. Como estamos amando nossas vidas e o mundo, amando o mundo. A palavra diz, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, e nós amamos o mundo. Talvez você esteja gastando sua vida nas coisas que Deus não queria, gastando o seu coração, o seu tempo, mas você não está pedindo perdão a Deus. E você não está diante de Deus assim, Senhor, perdoa-me. Mas Daniel, ele não está pedindo perdão por si mesmo, ele está pedindo perdão por todos. E ele vê o pecado dos outros, ele diz assim, Deus, nós pecamos, nós merecemos isso que rola conosco. Nós merecemos essa condição. Perdoa, Deus, tem misericórdia de nós e perdoa-nos. Paulo, eu vou precisar de ajuda. Nós vamos responder a Deus, nós vamos clamar a Deus. Eu sei o que chamou sua atenção nesta palavra, eu não sei o que Deus está ministrando ao seu coração. Eu queria ainda fazer uma frase da palavra do Novo Testamento que diz, o apóstolo Paulo está falando e ele vai dizer assim,
Vocês não reconhecem que é a bondade de Deus que os leva ao arrependimento? Sabe, amados, se você chegou a um lugar de nutrição, de pedir perdão, sabe que você está debaixo da bondade de Deus. É a bondade de Deus que nos faz vir até aqui dizer: Deus, perdoa-me. Foi a bondade de Deus que chegou na vida de Daniel e fez Daniel aquele homem que pedia perdão por si mesmo e pelos outros. E morava apenas Deus perdoa. Ele dizia: Deus, perdoa-nos. Foi a bondade de Deus que conduziu aquele homem naquele lugar. E a bondade de Deus trouxe essa manhã. E dá uma oportunidade de rezar e dizer: Deus, muda o meu coração. Deus, me ajuda. Cura o meu coração totalmente distraído, afastado. Cura-me. Para que eu possa pedir perdão. Deus, eu preciso de perdão. Nós precisamos de perdão. E nós vamos cantar. E enquanto nós cantamos, eu queria que você colocasse diante do Senhor, você começasse a responder ao Senhor esta palavra. É uma bondade. É uma bondade. O Senhor está nos convidando para esse lugar de arrependimento. Esse lugar de pedir perdão. Eu estava perguntando a Deus por quê, Deus? Porque o Senhor tem essa palavra. E eu estou tendo um jeito de trazer um tom alegre, uma palavra que anima o povo. Mas, querido, essas são boas novas. Essas são boas novas. É uma oportunidade. É uma bondade. É uma bondade. Talvez Deus trouxe aqui para te dizer: olha, eu espero o teu arrependimento. Eu estou esperando o teu pedido de perdão por você. Eu quero ampliar esse pedido, eu quero usar a tua vida de oração, outros pedidos de perdão. Tem família, eu tenho uma missão, eu tenho um povo, eu quero que arda no seu coração um povo. Amados, nós vamos cruzar a Goiás da forma que nós cruzamos. Nós não vamos passar pelas situações da mesma forma. Nós vamos chorar, vamos dizer: Deus, perdoa-nos o afastamento, misericórdia. Nós vamos parar de preocupar-nos só conosco mesmos. Eu creio que Deus está fazendo essa obra bondosa nos nossos corações, amados. Renova, Senhor Jesus, põe em teu coração. Renova, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Nós vamos continuar cantando, mas eu queria que nós respondêssemos de uma forma que mostra a intensidade, amados. Considera vir até aqui à frente, reconhecendo que você tem errado, em primeiro lugar. Se você vai vir, você está dizendo: eu preciso de perdão, Deus. Eu quero que você venha também para representar os pecados. Outras pessoas, outros grupos. Eu queria que você tivesse um aqui de oração, assim: Senhor, temos pecado. E você vai dizer isso por vizinho, você vai dizer isso por outros grupos de pessoas. E que você viesse aqui e se ajudasse. Queria ter essa oportunidade de ter essa intensidade. Mas não venha só pelo segundo pedido.
venha, se você vai dizer: Deus, eu tenho pecado, eu preciso de perdão, eu preciso de perdão. É uma chance de nós dizermos: Deus, eu tenho pecado. E amados, esse é o tipo de oração que faz Deus dizer: você é muito amado. E Deus nos diz aqui, Deus nos diz nessa manhã, Deus te diz nessa manhã: você é muito amado. Deus está movendo, amados, o reino espiritual, os anjos. Deus está movendo as situações. Deus está trazendo respostas. Deus está trazendo, amados. Deus está trazendo. Ele está mobilizando os céus, porque esse é o lugar que Deus nos pensou para estar. Um lugar de arrependimento. Um lugar que a gente diz: Deus, eu tenho pecado. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, da minha devoção tão frágil, da minha devoção, Senhor, tão, ó Deus, Senhor, da minha devoção tão fraca, Deus, tem misericórdia, me perdoa, Deus, me perdoa. Perdoa, Senhor, pecamos, pecado contra o Senhor, tem misericórdia, Senhor, mim, de nós. Deus, tem misericórdia, sim, Senhor, nós dizemos isso, Senhor, do nosso coração, Pai, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Deus, Senhor, perdoa, Senhor, nosso olhar, muitas vezes é um olhar que não é um olhar santo, Deus, não é um olhar, Deus, não é um olhar, Senhor, que te agrada, Senhor, perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, muitas vezes estamos misturados em meio à imoralidade. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, aqui onde temos posto nossos corações e nossos olhos. Perdoa-nos, Deus. Tem misericórdia de nós, de mim, de nós. Tem misericórdia, Senhor. Esta manhã nos arrependemos, Senhor, diante de Ti. E te confessamos, Senhor, Deus, confessamos, Senhor, ídolos, Senhor, coisas que nós amamos acima do Senhor, Deus, Senhor, coisas onde temos posto o coração, interesses, Deus, os prazeres, temos amado coisas desse mundo acima do Senhor. Então perdoa-nos, Senhor, nesta manhã, perdoa, meu Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós temos gasto, Senhor, não por te amar, não para fazer a Tua vontade, Senhor, não para nos rendermos aos Teus pés, Senhor, não para ouvirmos, para nos aproximarmos, Senhor, que quanto a nós, o bom seja estarmos perto do Senhor. Queremos te amar de todo o nosso coração, Senhor, que não haja divisão, que não haja coração dividido,